Paula, eu tô falando aqui da minha nova casa, Chloe Sailing. E hoje eu decidi fazer esse vídeo em português, especificamente, portanto, para os brasileiros ou portugueses, mas especificamente esse vídeo é dedicado para brasileiros. Eu sou brasileira e eu e meu marido, nós compramos um barco em 2021 aqui na Croácia. Então, eu decidi fazer esse vídeo com dicas que eu reputo valiosas para quem pretende comprar um barco no Mediterrâneo e mais especificamente aqui na Croácia, que foi o local que nós escolhemos, né? Quais são os cuidados e as dicas que valem a pena prestar atenção na hora de optar pela compra de um barco. Bom, e eu decidi fazer esse vídeo especificamente em português porque desde 3 de janeiro de 2022 o governo brasileiro baixou uma portaria reduzindo, isentando o imposto de importação de 20% na compra de barcos usados. Então, por isso que hoje eu estou dedicando esse vídeo aos interessados na aquisição de barcos na Croácia. Bom, em primeiro lugar, a Croácia, ela tem 1.244 ilhas navegáveis, então é um local super atrativo para o turismo náutico. Isso significa que a infraestrutura é gigante. A infraestrutura náutica na Croácia, ela é fantástica e, portanto, os preços também praticados na comercialização de barcos, o mercado é muito aquecido, porque o turismo náutico ele vai de abril a praticamente final de outubro, de vento em polpa. Então são muitos meses aqui na Europa que levam o mercado a investir muito no turismo náutico. Então são as ilhas que são maravilhosas, as paisagens, os parques nacionais e o clima que favorece muito. Então, em primeiro lugar, existe uma gama enorme de ilhas navegáveis, né? Quando a gente fala do Brasil, a gente tem um litoral maravilhoso, mas eu sou de São Paulo, então a gente fica mais restrito em Ilhabela, e quem é do Rio adora a região de Angra, né? Angra e Paraty. Então Angra tem 380 ilhas, é que a gente está falando em 1.244 ilhas, né? Num país super pequeno. Bom, então a infraestrutura aqui, ela é realmente muito forte, ela é bastante voltada. A infraestrutura turística, ela é muito voltada para o turismo náutico. E as empresas de charter, elas atuam fortemente aqui na Croácia. Então, o que acontece? Por que os preços acabam sendo muito atrativos aqui na Croácia para a compra de um barco? Porque as empresas de charter, elas substituem, de tempos em tempos, elas substituem os barcos, né? Então, o que acontece? Os barcos, à medida que eles vão sendo usados por temporadas, de 3, 5, 6, 7 anos, eles vão sendo substituídos. Então, eles são considerados barcos já mais antigos e que já não são mais tão atrativos para as empresas de charter. E hoje em dia, por exemplo, para quem opta por um veleiro e não por um catamarã, o veleiro, praticamente aqui na Croácia, com o passar dos tempos, ele vai diminuir, porque as pessoas, quando vêm para o turismo náutico, elas querem muito conforto, e o catamarã, ele é próprio para navegar aqui nessa região, e ele, obviamente, ele é um barco, uma embarcação com mais conforto, né? Então, em função desse mercado náutico turístico muito aquecido, os barcos mais antigos acabam ficando com preços bem mais atrativos, né? E a outra questão
é que a Croácia, ela entrou para a União Europeia em 2011. Então, quando as empresas de charter vão explorar o turismo náutico, elas têm que seguir rigorosas normas de segurança para o barco, para poder fazer a alocação, né, do charter, para alugar para veraneio. Então, as empresas de charter, elas investem muito na manutenção do barco, porque elas não querem que o turista que venha passar aqui uma semana, no segundo dia esteja numa ilha e o barco quebre, né? Então, em função disso, esses barcos acabam se tornando muito interessantes para quem quer adquirir, porque eles são barcos que estão em boas condições, eles têm as manutenções regulares, né? Inclusive, nós estamos agora no inverno, num período totalmente de manutenção. A gente está aqui no início de janeiro e já consegue ver várias pessoas trabalhando nos barcos aqui na marina, né? Então, o inverno ele é dedicado especificamente para a manutenção dos barcos, o que é ótimo, né? Porque a gente quer comprar um barco usado, mas em boas condições, né? Então, assim, e os preços? Os barcos na Croácia são mais baratos? Bom, tem que pesquisar, né? No nosso caso, a gente pesquisou e nós entendemos e achamos a Croácia com o preço mais atrativo dos barcos que a gente estava buscando, né? E nós viemos em junho e visitamos alguns barcos, visitamos o barco que era o nosso target na época. E a gente ia fazer uma opção de compra e depois a gente acabou pesquisando mais e achou o nosso barco, que é a Chloe Sailing, que é um Dufour 50 pés, com 4 cabines, tem 3 banheiros com chuveiro, tem chuveiro na área externa também, no cockpit. E então, assim, na nossa pesquisa, a gente achou que a Croácia é um super deal para compra de um barco. E nós também, nesse tempo que nós estamos aqui, nós conhecemos alguns americanos que vieram dos Estados Unidos e compraram barco aqui na Croácia. Então, definitivamente, a Croácia apresenta um mercado bastante competitivo para quem quer adquirir um barco, né? E principalmente por essa questão da manutenção do barco, porque a manutenção do barco, como todo mundo diz, como todos os velejadores dizem, é diária, eterna e custosa. A manutenção é cara. Bom, então é assim, a pessoa vai me perguntar, bom, então a Croácia é um paraíso para comprar um barco? E a resposta é, depende. E depende do quê? Bom, em primeiro lugar, é ótimo, é um bom preço, mas cada um sabe das condições mais importantes do barco. E tem coisas que são coisas de perfumaria, mas tem outras coisas que são extremamente importantes porque dizem respeito a condições de navegabilidade, né? Que você precisa ter condições para navegar o barco, né? Porque a outra questão que a gente inclusive enfrentou e que eu vou falar os barcos do charter, eles fazem as manutenções, mas eles fazem manutenção para dia a dia. Então, para quem quer cruzar oceanos, viajar o mundo que nem a gente precisa de outros equipamentos que garantam maior autonomia de quem está vivendo a bordo, né? Que é muito diferente do turismo a bordo. O turismo a bordo, normalmente os charters alugam por uma semana, então, e eles estão muito linkados com as marinas, então as marinas têm uma super infraestrutura, né? Bom, então, em primeiro lugar, quando a pessoa está procurando um barco na Croácia,
e eu tô falando da Croácia porque é a experiência que a gente teve, é assim, você vai começar a buscar, né, a procurar o barco e vai ter que ter ciência que de abril a outubro, o vendedor ou o charter, ou quem seja, ele não vai fechar um negócio com você antes do final da temporada. Na temporada ela começa em abril e vai até 31 de outubro. Então, antes disso, ele vai ficar, nesses meses todos, vão durar os processos de escolha, negociação, contrato, vistoria, etc. Mas você não vai concluir a compra do seu barco, né? A compra do seu barco, ela só vai ser concluída no final da temporada. E aí, você precisa estar ciente do seguinte, você brasileiro, nós, né? Você pode ver aqui, né? Você vai entrar no barco em pleno inverno. E aqui na Croácia existe um vento que chama Bura, que é uma loucura. Venta e venta muito. Parece que a gente está aqui especificamente na Marina e parece que a gente vai levantar voo. Não é que o barco vai navegar, o barco parece que vai levantar voo. E a gente não está com a vela, né? A vela obviamente está fechada. Bom, e daí, né? E como funciona? Bom, como é que funciona? Os barcos, eles são anunciados através de brokers. A gente procura lá barco, você coloca lá o valor médio que você quer, que você tem para investir, os pés, né? O tamanho do barco que você quer. E você começa a buscar, né? Começa a ver mais ou menos e a entender um pouquinho como é que funciona o preço de mercado, né? Assim como é a compra de um imóvel usado, né? Muito bem. Então, os barcos são anunciados através dos brokers e você, depois de escolher o barco e tal, você vai fazer um pré-contrato. E normalmente, o que vai acontecer? Você vai pagar uma comissão desse broker e o final, né? O preço do barco, o preço de compra, você vai pagar lá no final da temporada, quando você fechar, concluir a negociação. E é quando você vai receber o barco. Bom, e aí você vai me perguntar, e daí? Como é que faz para comprar? Você compra o barco no escuro? Você delega todos os poderes de escolha para o broker? E a figura do surveyor? Como é que é? Como é que funciona? Pois bem, então a gente passou por todo esse processo e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Uma coisa super importante para saber: aqui na Croácia, os brokers e os surveyors, eles atuam, fazem o papel deles muito superficialmente. O broker, ele só indica, ele só aproxima as partes e, no nosso caso especificamente, o broker sequer tinha o contato do vendedor. Tinha uma outra empresa envolvida na negociação, que era quem tinha efetivamente o contato com o vendedor. Então era assim, é mais ou menos assim. Essa empresa terceirizada, ela cuidava do charter, quer dizer, ela terceirizou, ela contratou o charter para o vendedor e depois ela contratou o broker para o vendedor, né? Então essa empresa, que era inclusive uma empresa austríaca, ela era que tinha um contato com o vendedor. O broker nem tinha o e-mail, nem o telefone do vendedor. Então, na verdade, a gente faz uma compra totalmente no escuro, né? Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje. A gente comprou esse barco, comprou a Chloe no escuro. Nós compramos pela internet, acreditando que o broker ia fazer o papel dele, ia garantir, né, todas as condições do barco. Sendo que, quando a gente chegou aqui na Croácia, a gente veio a saber que o broker sequer tinha o contato com o vendedor.
Então precisa tomar muito cuidado. E aí, o surveyor. Quem que é o surveyor? Bom, o surveyor é um vistoriador, né? Ele vai vir aqui, ele veio, nós contratamos um surveyor indicado pelo broker. Ele veio aqui, checou todo o barco, fez um laudo de 45 páginas e recomendou, assim, de olhos fechados a compra. Falou que o barco estava sensacional, que era apenas questões cosméticas, como eles falam, e que estava fantástico. E o que a gente... Bom, então nós pagamos o preço final, assinamos o contrato e fomos do Brasil para Suécia e da Suécia de mudança para a nossa nova casa, Chloe. Muito bem. Foi um encantamento. Realmente o barco, ele é sensacional. A gente está muito feliz. E de fato ele está em ótimas condições, Porém, o que acontece? Nós, depois que nós entramos no barco, nós começamos a, mesmo sem navegar, nós estávamos na marina e ainda estamos na marina, nós começamos a detectar várias questõezinhas que são muito importantes, porque todas essas questõezinhas, individualmente, elas custam entre 1.000 a 2.000 euros cada uma. Então, voltando a falar, broker e surveyors, eles não têm responsabilidade nenhuma. Aliás, eles não fazem nada. Eles não trazem nenhuma segurança para o comprador. Bom, então a dica de ouro é: venha para a Croácia, veja, escolha o seu barco in loco e faça um test drive. Pesquise os barcos e o barco que você está inclinado a fechar o negócio, fazer uma oferta de compra, aluga, pega o charter por uma semana e testa o barco, porque você vai ver o que está funcionando e o que não está funcionando, né? E aí você vai me dizer: ah, mas é uma fortuna, meu Deus do céu, como é que eu posso gastar? Quanto custa um charter por uma semana? E se eu não tiver a licença para velejar, que o charter exige aqui na Croácia, né? Como ao menos como um skipper, quanto vai custar? Depende, mas um barco de 50 pés do tamanho do nosso vai custar, com um skipper, por exemplo, vai custar lá seus 7.000, entre 7.000 a 10.000 euros, vamos dizer isso, computando um skipper, computando seguro, computando custo de alimentação, etc., limpeza do barco, enfim, as taxas de turismo que você tem que pagar, tem uma série de coisas. Aí você vai falar: bom, mas é uma fortuna fazer um investimento de 10.000 euros. Aí eu vou te perguntar uma coisa, né? Você resolve procurar por um parceiro. Aí você vai procurar um marido, uma esposa, e você vai terceirizar essa escolha, a escolha do seu parceiro com quem você vai casar, porque você casa com o barco. Você vai terceirizar a escolha do seu novo parceiro com alguém? Você não quer testar? Você não quer ver? Você não quer ver como é que você se sente, como é que funciona, como é que é? Pois bem, então esse dinheiro vale muito a pena. E a dica que eu dou aqui é: negocie. Se você for fazer a oferta de compra depois desse teste, que você realmente optou por esse barco, se você não optar pela compra do barco que você alugou, bom, você passou umas férias na Croácia, experimentou o que é velejar no verão na Croácia, porque ela é totalmente diferente do que entrar na sua nova casa em pleno inverno, né? Então você vai poder curtir umas férias maravilhosas, porque a Croácia é linda, ela é maravilhosa. Muito bem, então se você não for fazer a opção de compra, você usa esse dinheiro, passou umas férias
maravilhosos. E se você optar por fazer uma oferta de compra desse barco, você, na negociação, antes, né, de vir e fazer o charter, você pede para descontar esse valor do valor que você vai pagar no barco, né, no valor, no preço de compra do barco. Isso é uma dica legal. A gente não fez porque a gente estava na Suécia para o Brasil, mas o outro barco que a gente estava negociando, a gente cogitou essa possibilidade e eles falaram que sim, que era possível. Agora, a outra questão é aqui na Croácia, sim, os croatas, eles são quase que nem os brasileiros, né? Os horários não são muito precisos, as informações não são muito precisas, é tudo meio que depende, é tudo meio assim, fica tudo meio, às vezes, numa zona cinzenta. Eles não conseguem ser precisos, eles não são exatos, né? Então isso deixa a gente um pouco inseguro e um pouco aflito, né? Na hora que você está se programando para, no nosso caso, para mudar, né, de país e para mudar de um apartamento grande para o barco. Bom, e aí o que acontece, né? Mesmo tendo o surveyor e o broker, né? O que acontece? Então, no nosso caso especificamente, o barco estava em condições maravilhosas, eu acho que o barco está sensacional, mas nós tivemos alguns probleminhas, né? E eu vou pontuar alguns deles, né? A gente chegou aqui no inverno, o aquecimento não estava funcionando. Bom, então tivemos que fazer o reparo do aquecimento. Quem custeou isso? Nós. Por quê? Porque a gente já tinha pago o preço integral. E o surveyor tinha dado um joinha na nossa compra. Então, quem ficou com prejuízo? A gente. Muito bem, então, aquecimento foi a primeira coisa que a gente detectou. Segunda coisa, nós detectamos isso, nem o surveyor colocou isso no relatório, que o radar existente era de uma marca e o plotter, que faz a leitura do radar, era de outra marca. Ou seja, o que está lá em cima é incompatível com o que está lá no cockpit. Uma coisa não lê a outra, cara crachá, não bate. Então, conclusão, embora os dois fossem equipamentos relativamente novos, eles não são compatíveis. Então, o que acontece? Eles não representam boas condições de navegação. Se não está funcionando o radar, ele não faz a leitura dos dados, portanto, não está funcionando, né? E o que acontece? O que acontece é que no contrato, o vendedor se obrigava a entregar o barco em perfeitas condições de navegação. Só que a gente deu ok, ficou constando no contrato que o surveyor deu ok e que o barco estava em perfeitas condições e que nós compramos o barco em perfeitas condições, tal como assegurado pelo surveyor, que ficou a nosso cargo. Então, conclusão, a gente teve que morrer com a grana do radar, a gente teve que substituir o radar. E como é que faz? Bom, Vai para outra marina, sobe o barco, etc. Tem uma série de providências para tomar. Ah, sim, isso porque antes de fechar o negócio, a gente mandou suspender o barco, mandou limpar e fazer toda a manutenção no casco do barco. Muito bem. A outra questão, o barco tem uma churrasqueira externa. E a churrasqueira externa não estava funcionando, porque como o barco era usado para charter, eles recomendam que os turistas não usem para evitar risco de incêndio. Então, isso foi desligado, o sistema de gás, que é uma churrasqueira a gás, o sistema de tubulação, a tubulação, né, que passa o gás, não estava funcionando e a gente também queria consertar. A gente quer fazer um churrasco, né? Tivemos que também arcar com esse custo.
O spray hood aqui na frente, eu não sei falar em português, eu sou muito novata, então estou aprendendo as coisas, estou aprendendo ainda em inglês, então tem algumas coisas que eu não sei, mas enfim, é o todo aqui da frente da embarcação, quando a gente está navegando. E o spray hood também estava muito velho, a gente teve que... Ele estava caindo, ele estava rasgado, a gente teve que mandar fazer um novo, né? Outra questão, a água salgada, na cozinha tem um pedal que a gente bombeia para lavar a louça, e é uma bomba de água salgada e para lavar a louça, e também não estava funcionando. Então, para quem está vinculado à marina, ok, tá tudo certo, a pessoa vai, aluga o barco, passa a semana, vai, volta, né, fica ancorada na marina e tal. Ela tem a água, tem o suporte da água da marina, mas para quem vai morar num barco, essa questão da água salgada faz diferença, porque a gente nunca sabe. Água em navegação, ela é extremamente importante. E aí, falando em água que é extremamente importante, nós também resolvemos investir num dessalinizador, porque a gente vai morar no barco, então a gente quer ter água, não quer ter problemas de água doce, né? E nós somos brasileiros, a gente gasta um pouquinho de água, né? A gente é bastante limpinho, a gente toma banho todo dia, mesmo no inverno, e a gente precisa de água. Então a gente comprou, a gente ainda não instalou, parece que a gente vai ter que ir para uma outra marina ainda e fazer um furo no casco lá embaixo, então a gente vai ter que subir o barco de novo para fazer a instalação do dessalinizador, né? No caso, meu marido comprou o dessalinizador, é uma empresa italiana, foi para a Suécia, ele comprou via Suécia e chegou aqui na Croácia. Eles entregaram aqui e eu tô super feliz, ainda não foi instalado, mas eu tô super feliz que eu vou ter água. A outra questão, assim, nós temos 3 reservatórios de água e a bomba que transfere, né, quando a gente acaba uma e acaba o primeiro reservatório e passa para o segundo, ele não estava funcionando direito. Na hora que a gente acabou o primeiro reservatório, você transfere para o segundo, ele emperrava, ele ficava, né, o motor ficava engateando e não ia. Então, mais um custo que a gente teve que arcar, porque, né, não vai dar para deixar a bomba quebrada e você não consegue usar a água do barco porque o negócio não está funcionando, né? Então são vários detalhes que você só consegue checar se você tiver usando o barco. O surveyor, ele não vai ter condição de ver isso, ele não tem, né? Então, obviamente, nós também fizemos outros investimentos, a gente agora já tem uma máquina de lavar roupa, a gente também fez, né, por conta do inverno e por conta desse que esse vento louquíssimo que tem aqui, a gente trocou o bimini e aproveitou e fez fez um toldo fechando, né, uma parede de toldo, de plástico e tal, e que ficou sensacional. A empresa aqui, por isso que eu falo, a infraestrutura náutica aqui, eles resolvem tudo. E a outra questão que a gente também acabou investindo foi de um freezer, porque aqui no barco, aqui dentro, tinham duas geladeiras, né? Uma bem grande e uma menor, e essa menor a gente transformou em freezer. E aí a gente aproveitou a oportunidade e trocou a condensadora da geladeira, que ela já era meio antiga. E a gente tem uma outra geladeira, um frigobar no cockpit que tá gelando, que congela. A gente pôs uma Coca-Cola e gelou lá, então tá funcionando ótimo. Bom, outra questãozinha, o bote. O bote é um bote
para quem tá alugando o barco pro charter, verão, né? A pessoa, né? Então você se imagina em Angra ou em Paraty no verão, né? Você vai usar o bote para ir lá pra praia, né? Mas você usa o bote para recreação, né? Então não vem com o motor. Você tem que comprar, então a gente comprou, a gente acabou investindo num motor bem pequenininho, mas a gente comprou. E o bote também era muito pequeno e estava em péssimas condições, então a gente acabou investindo num bote usado e no final das contas a gente já usou esse bote e chegou à conclusão que ele é muito pequeno, né, para quem vai usar como meio de transporte em terra. Então, outro custo. E tudo isso que eu tô falando é o seguinte: cada itemzinho deste é, no mínimo, entre 1.000 a 2.000 euros. Então, se você somar todos esses itens, você tá falando, isso assim, que não é nada grave, mas a gente tá falando de um custo aí de mais de 10.000 euros, né? Isso sem contar o dessalinizador, né? Porque aí realmente é um investimento. Então, no final das contas, tá vendo como é importante vir fazer o test drive em loco, dentro do barco, ver o que precisa ser feito. Hoje, eu tive num barco um pouco menor do que o nosso, e eu vi que tem algum problema ligado ao esgoto, né, ao encanamento que vai dos banheiros, porque o barco não estava cheirando bem. Ou seja, é um problema que precisa ser consertado, porque você não vai ficar no barco, mesmo para recreação, com um monte de gente no verão, e que o barco você não consegue ficar dentro porque tá muito fedido, né? Tem que consertar, né? Então, moral da história, o surveyor, ele faz uma avaliação, uma vistoria muito superficial. No nosso caso, ele não abriu as velas, ele não ligou o motor, ele não testou, ele não velejou, ele não checou praticamente nada do barco. Ele veio e fez uma vistoria bem superficial, né? E quando a gente ligou para ele perguntando, olha, a gente está tendo... tem alguns probleminhas, tem algumas observações, tá? O barco está em ótimas condições, mas a gente tem essas observações. A gente está até hoje esperando a ligação dele, tá? Então, é assim, não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar essa escolha, porque os custos depois são nossos, né? Então, a gente precisa investir o nosso tempo, investir. Porque quanto mais a gente investir para negociar, para saber custo, etc., menos dor de cabeça você vai ter, né? Ou você já vai estar preparado para o custo que você vai ter que ter, né? Para fazer os investimentos necessários de acordo com da forma que você vai usar o seu barco, né? Que no meu caso, como eu disse, é a minha nova casa. Bom, então, é assim, acho que a dica de ouro as dicas de ouro, né, são: venha visitar o barco em loco, alugue o barco, experimente, faça uma checagem de tudo, porque o surveyor, ele não faz. O papel do surveyor aqui, ele é muito, muito fraco. E eles não têm aquela responsabilidade de malpractice, né, que tem nos Estados Unidos. Eles não têm responsabilidade nenhuma, né? E aí, a outra dica que só depois me ocorreu, né? Em vez de pagar o preço total, né, que no nosso caso, por exemplo, a gente não testou o barco, a gente sequer viu o barco, a gente conversou com um broker, negociou tudo pelo e-mail e assinamos o contrato também por e-mail, tudo virtualmente, e a gente chegou para entrar na nossa nova casa. Assim, não foi um blind date, foi um blind deal,
Então a outra dica que eu tenho a dar é: negocie para reter uma parte do valor da compra, não pague 100% do preço, e negocie para fazer a checagem final do barco e pagar o restante, né? Sei lá, que seja 10% do barco, 5%. Negocie para pagar esse restante, né? Que você vai reter depois que tiver experimentado pelo menos uns 15 a 30 dias do barco, porque os problemas virão, né? E é bem isso. Se a gente, a alta temporada terminou em 31 de outubro, é, o barco ele praticamente estava em uso, não vai acontecer e tal, e de repente começa a acontecer. Por exemplo, o radar, a desculpa que nos deram aqui é: mas aqui na Croácia a gente nunca usa, a gente não precisa usar radar para navegar, a gente aqui só vai nas ilhas aqui do lado, tal, ninguém usa o radar, aquilo ali a gente, isso aqui não sei quem trocou, não... Enfim, conclusão, eles nem usam, então por isso que eles nem sabem que não funciona, né? A água salgada, né? O pump da água salgada na cozinha, também, porque os caras estão na marina, né? A marina tem água, você conecta lá e tem água à vontade, né? Então, enfim, a dica de ouro eu acho que é: retenha uma parte do valor, né? Uns 5 a 10%, e teste o barco, né? Porque daí você vai ter como negociar os finalmente, né? Porque é isso, o broker e o surveyor, eles não fazem nada, né? Nós conhecemos aqui uma família americana que compraram o barco sem broker, mas através de um amigo que veio, viu o barco, historiou, avalizou, disse que o barco estava ok, contrataram um surveyor e eles compraram. Essa família já gastou mais de 30 mil euros para colocar o barco em ordem, né? O barco estava extremamente danificado, várias coisas, geladeira que não funcionava, as velas estavam ruins, várias, inúmeras questões, fora as questões de quem vai morar num barco que você vai querer fazer um investimento como a gente fez, do freezer, do bimini, do freshwater maker, do desalinizador, da máquina de lavar roupa e outros investimentos que faremos com certeza, e que custam muito, porque tudo no barco, a gente tem uma vida mais restrita, mas tudo no barco custa e muito. Mas assim, de fato, o que se apresenta é assim: a Croácia é um país muito bom e apresenta preços competitivos e atrativos para a aquisição do barco. Então, a gente aqui recomenda a compra do barco na Croácia, mas com esses cuidados, né? Precisa tomar cuidado, porque aqui a la garantia sou eu, né? Então, nada melhor do que a gente se garantir. Eu espero ter ajudado com esse vídeo, e fique à vontade para mandar e-mail pra gente. Aqui embaixo no descritivo tem o nosso e-mail, e se vocês quiserem, fiquem à vontade para perguntar. E a gente vai postar outros vídeos também falando sobre os custos de cada equipamento, como é que é na instalação do dessalinizador, que a gente não fez, estamos em vias com manual, etc. Muitas dúvidas, e em breve a gente vai postar o vídeo sobre essa instalação e com maiores detalhes de outros custos, né, desse momento de instalação de uma nova casa, né, de transformar um barco de veraneio numa casa. Mas olha, a dica é: vale a pena. E a Croácia tem uma infraestrutura fantástica, de tudo que você possa imaginar, e todo mundo conhece tudo, porque assim, não é o cara que vai tentar ver se conserta o vazamento de não sei o que. Os caras entendem tudo de barco, tudo. Eles fazem manutenção diária, semanal,
e direto dos barcos. Então, assim, eles conhecem muito. Então, vale a pena. Obrigada por ter assistido e siga a gente nos próximos vídeos. Obrigada. Tchau, tchau.